temer, se você não estudar, se você não ambicionar isso, você tem esse financeiro inexistente, né? Essencial. Nós precisamos, vivemos a auge da nossa vida. Nós não devemos deixar que isso seja buscando pessoas, buscando, pregando, ministrando, cantando, muitas pessoas cobrando, né? Eu até peguei aqui. Paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para estudar mais um assunto maravilhoso essa semana. Estaremos entrando aqui na lição de número 4 e falaremos sobre um tema importante que é a construção do templo e esse enfrentamento aqui de oposições. Mas dentro desse assunto, eu quero falar a respeito de que toda construção ou reconstrução que nós começamos, ela terá, ou se não está tendo naquele momento, ela terá oposições. Então, nós encontraremos oposições quando se trata de reconstrução ou construção. Por quê? Porque nessa questão, né, de construção, começa-se a demonstrar que algo está acontecendo na vida da pessoa. Então, quando se trata de construção, nós estamos começando a construir ou a projetar ou a colocar de pé os propósitos e os projetos a qual nós estamos desenvolvendo. Então, quando se trata de construir, nós iremos, ou se não estamos enfrentando, nós iremos enfrentar oposições. Então, dependendo de que tipo de construção, ou para que, né, ou por que, ou o que nós iremos construir, sempre haverá oposições, tá? Então, os inimigos da reconstrução, que nós iremos falar aqui a respeito desse tema, dos inimigos da reconstrução, eles se opuseram aqui, tanto na reconstrução do templo, tá? E também na reconstrução das muralhas. Então, nós lendo aqui tanto o livro de Esdras como o livro de Neemias, que são livros ali que foram escritos provavelmente na mesma época, né? Lógico que alguns anos de diferença, né? Algum tempo de diferença ali. E nós vemos ali que a reconstrução do templo, ela se deu antes da reconstrução dos muros. A reconstrução do templo, ela começa ali com Zorobabel e os demais ali sacerdotes, o próprio Salatiel, né? Zorobabel, Esdras, né? Na verdade, Sealtiel, né? O nome. E eles começam a reconstruir ali o templo. E antes de reconstruir o próprio muro ali. E o engraçado que nós vemos ali, que houve tanta oposição na construção ali, na reestruturação do templo, como também na reconstrução dos muros. Então, se nós formos analisar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Esdras. Esdras, aqui no capítulo 3, nós estudamos na lição passada a respeito da construção, da reconstrução ou da reestruturação do altar e do avivamento, né, que trouxe ali quando foi reerguido o altar, na verdade. Então, toda vez que você coloca de pé o altar, é sinal que você está trazendo novamente o avivamento para a casa de Deus. Então, ou para a casa de Deus, ou até mesmo para o seu coração, pois você, como templo do Espírito Santo, você precisa estar avivando, você precisa estar reestruturando novamente aquilo que está quebrado. Então, nós vimos aqui que o altar ali estava quebrado, né? Quando os babilônicos eles invadiram Jerusalém, né? Eles destruíram principalmente as muralhas, pois eles precisaram destruir a muralha. Então,
A cidade de Jerusalém era protegida por muralhas, e essas muralhas eram muito conhecidas por haver 12 portas, né, que cercavam essa cidade, e, e eles precisaram destruir, né, precisaram pilhar ali a cidade, destruir ali os muros e também a cidade para poder conseguir entrar ali no templo, destruir, levar os utensílios que fazia parte da adoração e do culto, né, dos judeus ali, e eles destruíram em primeira mão os muros, depois eles destruíram a cidade e também, assim, juntamente com essas destruição, destruíram a casa, destruíram o templo. Só que quando Deus, né, levou o povo cativo para a Babilônia, e eles ficaram ali por mais ou menos 70 anos. E a construção, a reestruturação aqui da cidade, do templo, dos muros, elas se dão mais ou menos em 90 anos. 90 anos depois da destruição, eles começam novamente a reconstruir essa cidade. E o interessante, o que nos chama a atenção é que Deus, em primeira mão, Deus começa a reconstrução dessa cidade de dentro para fora. Então você vê que a reconstrução da cidade, ela se dá de dentro para fora. Deus começa, a primeira coisa que Deus começa a reconstruir era o local de culto, era o local de sacrifício. Então, o altar precisava estar de pé, o altar precisava estar de pé, ser colocado ali no local para poder ser apresentado as ofertas, que era de costume, que se apresentava 2 ofertas, né? Os hebreus ali, né? E os sacerdotes, os levitas, né? Juntamente com o sumo sacerdote, eles levavam 2 ofertas diárias, né? Ali, uma diante a manhã e à tarde, sacrificavam essas ofertas no altar e depois entrava dentro do templo para prestar o culto de adoração ali ao Senhor. Então, o altar estava derrubado, o templo estava derrubado e também os muros estavam derrubados, e Deus começa agora a levantar agora o altar estando pronto, a adoração, né? O sacrifício estando em dia. Agora Deus chama agora Esdras juntamente com os construtores ali para estar reestruturando novamente o templo. Então Deus começa de fora, né, de dentro para fora, na verdade, e Deus constrói o altar, agora constrói a casa para que ele viesse, né, juntamente com o povo habitar, porque precisava de um lugar de habitação, um lugar de culto, pois Deus, assim, no princípio ali, quando o povo estava no meio do deserto, Deus mandou que Moisés, juntamente com os construtores, construísse um tabernáculo ali no meio do deserto, e aquele lugar seria o lugar onde Deus habitaria. Então, quando eles entraram e se apossaram da cidade, tomaram posse da cidade de Jebus ali, a primeira coisa que eles fizeram, né, é construir lugares para adorar. Então, eles construíram, né, juntamente com Salomão, construíram ali um templo, e esse templo se tornou agora o lugar de adoração a Deus. E esse lugar agora estava destruído, né? Todas as coisas tinham sido levadas, tudo estava na posse do inimigo. O inimigo tinha levado tudo, os objetos de adoração, a arca da aliança, a presença que simbolizava a presença de Deus, não estava mais ali. Então, todas as coisas, os castiçais, a mesa, né? A mesa, todos os objetos, os utensílios ali, não estavam mais ali. E agora eles começam a reconstruir novamente, e com certeza, né, com certeza, juntamente com Esdras, Neemias, trouxeram novamente, porque a autorização de Ciro foi que eles retomassem a reconstrução e levassem todos os utensílios novamente para a casa de Deus ali em Judá. E sendo assim, Deus agora manda que Esdras, né, construa
aquele lugar de adoração. E também, após a reconstrução, lógico que passou alguns anos para que Neemias viesse ter a notícia de que a cidade ainda estava pilhada, o templo estava de pé, mas a cidade ainda estava em meio às ruínas. A Deus estava habitando ali, mas ainda não era um lugar apropriado para a presença de Deus. Aquele lugar precisava ser reconstruído, aquela cidade precisava ter novamente a glória que eles tiveram, né? A glória que eles perderam, aquela glória que eles tinham e a glória que eles perderam quando eles foram levados cativo. Então, retomado isso, Deus agora manda que, né, Neemias volte ali, né? Neemias volte, e Neemias agora retoma também a reconstrução dos muros. Mas o engraçado é que houve oposição. O capítulo 4 de Esdras vai dizer assim, ó: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias desde os dias de Asar-Radom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao Senhor Deus. Então você vai ver que a estratégia do inimigo para fazer com que eles parassem a construção, ou mesmo que eles construíssem, né, o templo, mas que aquele templo fosse um templo que adorasse ao Deus de Israel, mas também ele tivesse espaço para que outros deuses fossem adorados ali naquele lugar, porque aqui os samaritanos eles criaram, né, antes ali da divisão dos reinos, quando foi dividido ali 10 reinos para um e 2 reinos para outro, dividiu as 12 tribos ali para Jeorão e Jeroboão. Os samaritanos eles construíram lugares de adoração ali nos altos, nos morros, e ali eles adoraram vários deuses, mas Israel, Judá, permaneceu adorando no lugar aonde Deus tinha ordenado. Mas eles queriam pilhar essa questão aqui, fazendo com que o povo se ajuntasse com eles. Então, olha, nós ajudamos vocês a construir, porém, vocês nos permitem adorar aqui dentro do templo juntamente com vocês. Mas Esdras não permitiu. Então, eles não permitindo, Esdras não caindo na lábia deles, então eles se voltaram agora contra Esdras. Aí ele diz assim, o verso 4: todavia o povo da terra debilitavam as mãos do povo de Judá e inquietavam-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, você vê aqui que eles ajuntaram um conselho, né, pagaram conselheiros ali para estar pilhando eles, para que eles ficassem por 2 anos, mais ou menos, impedidos de construir o templo. Então, você vê aqui que Esdras sofreu, né? Esdras sofreu aqui com a oposição para poder, ou com, né, esses inimigos tentando pilhar, fazer com que eles parassem a reconstrução. Então, você vê aqui que Esdras já começou sofrendo aqui com a oposição na reconstrução aqui do templo. Agora nós vemos aqui também Neemias se deparando também com essa mesma oposição, tá? Mas o interessante que nós vamos ver aqui, Neemias não enfrentou somente a oposição externa, tá, gente? Então, Neemias aqui, ele enfrentou algumas oposições. Nós vamos aqui ver, né, as oposições que Neemias
encontrou aqui na reconstrução dos muros, pois um constrói o templo e o outro constrói os muros. Então nós vamos ver aqui que dentro aqui dessa reforma houve algumas oposições aqui. Quatro fatores serão discutidos aqui nessa questão aqui. Em primeiro lugar, Neemias enfrentou os problemas internos. Então, olha só, a primeira coisa que Neemias encontrou foi dificuldades, foi desestímulos internos. Então, quando ele chega ali de Suzã, né, que Neemias estava ali em Suzã, na fortaleza do rei, e ele chega porque os próprios irmãos, né, o próprio Hanani, que era um dos irmãos de Neemias, ele foi até Neemias e falou como que estava ali o povo em Jerusalém. E chegando lá, ele pede, né, o Neemias pede carta, pede para que o rei liberasse ele, né, para que o rei liberasse, para que ele voltasse para Jerusalém para construir os muros ali, porque a cidade ela estava desprotegida. Então, a estratégia do inimigo era que a cidade continuasse sendo pilhada, porque a cidade não conseguia se reestruturar, né? Quando ela começava a se reestruturar, os inimigos entravam, invadiam e acabava com tudo, roubavam, segundo as informações, né, dos historiadores, que eles roubavam as plantações, né, roubavam os gados, tudo aquilo que eles tinham ali. Por a cidade estar desprotegida, eles iam e roubavam, entravam os salteadores estrangeiros e vinham e roubavam a cidade literalmente ali. Então, mas precisava que houvesse uma reconstrução dos muros, mas a cidade estava toda pilhada. Quem teria coragem? Quem seria corajoso de botar a mão na massa ali para construir aquela cidade toda pilhada? Porque a cidade estava em ruínas, a cidade foi destruída, o grande muro, as portas estavam no chão, as casas tinham sido pilhadas, o templo tinha sido derrubado, mas estava toda a cidade em ruínas. Eles conseguem construir o templo. O templo foi construído não da mesma forma, foi um templo menor, tanto que, né, na reconstrução do templo, quando eles terminam a reconstrução do templo, o povo começa a chorar, né? Ageu, ele fala sobre isso, da reconstrução do templo. Quando o povo viram o templo de pé novamente, viram que aquele templo era menor, eles começaram a chorar, mas alguns choravam de alegria porque a presença de Deus estava ali. Mas aí o profeta diz: olha, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então a primeira oposição aqui que eles encontram, né, foi a oposição interna, foi os próprios parentes, os próprios irmãos, as próprias pessoas que estavam ali. Eles se levantaram, né, colocaram desânimo para que Esdras não viesse retomar ali. Então diz assim, ó, logo que Neemias chegou a Jerusalém, teve uma constatação dramática: a cidade estava arrasada, os escombros fechavam os caminhos, havia mais de 90 anos que a cidade estava debaixo de opróbrio, de escombros. Parecia ser uma causa perdida, as coisas pareciam imutáveis, mexer em algo tão sedimentado dava medo. Alguns pensavam: é melhor deixar as coisas como estão, é melhor não revirar essas pedras, vai levantar muita poeira, vai trazer muitas coisas, é, muitas memórias, vai trazer novamente para eles. Então eles ficaram preocupados, né? Porque iam mexer na história, 90 anos ali de escombro, né? Ia trazer à memória o que eles fizeram, todo o pecado que eles cometeram. A lembrança iria voltar, porque eles tinham cometido pecados, foi avisado para que eles voltassem ao primeiro amor, mas eles não aceitaram, não quiseram aceitar, e Deus agora permitiu que eles fossem levados cativo. Tanto que Jeremias profetizou que os babilônicos levariam o povo em cativeiro, e era para eles irem, né? Então muitas pessoas morreram, os que ficaram também, muitas pessoas morreram ali. Então eles não queriam trazer novamente à memória essa história. Mas o segundo ponto que nós vemos aqui de que ele encontrou de dificuldade foi: Neemias enfrenta o problema
externo. Então ele enfrenta primeiro o interno, próprios amigos, as próprias pessoas ali daquela cidade, e agora os problemas dos inimigos externos, que é o tema aqui da oposição que nós estamos estudando. Então, essa oposição interna que ele encontrou, que não foi tão destrutiva assim, né, que ele conseguiu fazer com que eles viessem ajudar na construção, tomarem coragem e construir, tomar a construção ali juntamente com eles, mas ele encontra também agora uma oposição externa, outras pessoas, outros povos, os próprios irmãos, né, que eram considerados irmãos de nação ali, irmãos da família de Abraão, né, que eram os ali, né, os judeus também, mas de Israel, né, era o povo judeu, mas era de Israel, os israelenses, queria impedir que eles construíssem o templo ali. Mas diz assim, Neemias enfrenta alguns problemas externos, ou seja, os inimigos combinados. Sambalat era o governador de Samaria, Tobias era um homem da nobreza dos amonitas. Então, os samaritanos, os amonitas, agora surgiu outro inimigo que era Gesem, dos arábios. Então, era arábios, amonitas e samaritanos estavam ali em conluio para poder impedir que aquela construção acontecesse. Esses homens, segundo descobertas arqueológicas, eram o rei de Quedar. Esses três inimigos cercavam Jerusalém por quase todos os lados. Uma guerra de nervos começava ali entre eles. O terceiro ponto aqui, né, o terceiro ponto, ou a terceira oposição que eles encontraram foi Neemias enfrenta as armas perigosas dos inimigos. Então nós vamos aqui frisar aqui três armas, né, dentro aqui da questão. Três armas foram as principais usadas pelos inimigos. A primeira foi a zombaria. Então eles foram zombados, né, pelos inimigos ali. Os inimigos zombavam deles, dizendo, né, que como que eles iam construir, como que eles iam conseguir tirar, da onde eles iam tirar pedra, e se eles conseguissem, aquele muro não ia se sustentar, porque passado uma raposa ali destruiria aquele muro. Então os inimigos faziam motejo e zombaria, e eles chamaram os judeus de fracos, disseram que se uma raposa passasse pelo muro, ela cairiam. A segunda arma usada pelos inimigos foi o desprezo. Então a zombaria, agora o desprezo, eles humilharam os judeus, não queria o seu bem. Eles se desgostaram quando Neemias buscou o bem do povo e a restauração da cidade, a restauração de Jerusalém. O terceiro ponto aqui, ou a terceira arma, foi a acusação. Acusaram Neemias de estar fazendo uma rebelião e não uma reforma. O quarto ponto, né? O quarto ponto aqui, ou a quarta arma que eles, na verdade, o quarto ponto, né? A quarta oposição que Neemias encontrou foi Neemias rejeita qualquer associação com os inimigos. Os inimigos usaram diversas estratégias para paralisar a obra. Tentaram se unir algumas vezes, outras vezes tentaram desprezar, outras se infiltraram, outras acusaram, outras mataram. Um líder precisa de discernimento espiritual. Enquanto a igreja dorme, o inimigo semeia o joio no meio do trigo. Então, há uma necessidade, gente, há uma necessidade aqui, né, de a liderança estar atenta para que não haja essa associação, né? Que luz, qual é a associação que tem a luz com as trevas? Então, a luz ela jamais pode se associar com as trevas. Então, se Neemias tivesse se associado com eles, né, naquele momento, a construção do muro não se daria, a construção dos muros, a colocação das portas, né, da cidade ali não aconteceria. Mas logicamente que um pouquinho mais para frente ali você vai ver que alguns ali do povo, dos sacerdotes, né, dali se ajuntaram com o povo, e acabou que um dos inimigos ali foi morar dentro ali dentro da casa de Deus. Então olha só como as coisas acontecem. Então se você
distrai um pouquinho, o Neemias foi embora, né, voltou para Suzã, aí eles colocaram novamente, colocaram o inimigo para dentro ali da casa. Então, é, a questão da reconstrução, né, questão da reconstrução, sempre vai haver oposições. Então, dentro de reconstrução, quando se fala de reconstrução, principalmente quando nós nos encontramos com o nosso altar, com o templo do Espírito Santo em ruínas, quando os muros da cidade, os muros da cidade nós vamos pontuar aqui, quando fala de altar, nós estamos falando da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual estando quebrada, estando aos frangalhos, o nosso altar, que é o lugar de sacrifício a Deus, estará quebrado. Então, nós largamos de adorar, nós largamos de fazer sacrifícios, né? Sacrifícios, claro, como diz, né? Como diz as Escrituras, né? É um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Então, esse que é o sacrifício que nós, como altares, devemos, nosso altar, ele precisa oferecer a Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Então, esse é a reconstrução do altar, esse avivamento da nossa vida. Agora, quando se fala de templo, é a nossa vida, é o lugar onde o Espírito Santo habita, pois a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se nós somos o templo do Espírito Santo, então o Espírito Santo habita em nós. Então, Paulo fala que nós não podemos estar com esse templo sujo, né? Então, esse templo precisa estar limpo. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Agora, os muros, quando se fala dos muros dessa cidade, que é a proteção, é o nosso testemunho, é a nossa vida, né? É tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós colocamos em prática, nós negando o pecado, servindo a Deus, obedecendo a palavra de Deus, né? Então, isso se chama os muros. Então, você vê que Deus ele começa a reestruturar a vida do ser humano de dentro para fora. Ele começa reconstruindo a vida espiritual para depois começar a reestruturar a vida material. Então, você como templo do Espírito Santo, você vai encontrar muitas opções, né, para desviar. Você vai encontrar muitas opções para você sair da presença de Deus. O inimigo ele vai oferecer para você muitos pratos para você desanimar, mas claro, essas oposições é para tirar você do caminho, mas você também vai encontrar muitas formas que o Espírito Santo trabalha em sua vida para fortificar a sua vida. Então, que você possa ser abençoado, que Deus possa continuar abençoando a sua vida e que as oposições que você encontrar pelo caminho, que todas essas oposições que se encontram em seu caminho, que elas possam cair por terra, porque quando nós nos encontramos dificuldades, o próprio Cristo, né, o próprio Jesus, ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, 1000 cairão ao teu lado, Salmos 91, e 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Então, as oposições, elas virão, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Então, olha só, haverá dificuldades, no mundo tereis aflições. 1000 ao seu lado, 10.000 à tua direita, você vai passar por dificuldades, por caminhos tortuosos, você vai passar por vale de sombra da morte, mas o Senhor está contigo, o Senhor está conosco. Então, as oposições, elas não podem nos tirar da presença de Deus. Então, se vier qualquer oposição diante de você, se vier qualquer oposição para te tirar da presença de Deus, você